e a resignação. Antes de começarmos mesmo a falar, eu gostaria que cada um de nós refletisse se nós, durante a nossa vida aqui na Terra, fomos verdadeiramente obedientes. Então Kardec, lá no livro Aventurais dos Aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai trazer para a gente sobre as causas anteriores às aflições. Então Kardec explica sobre as causas anteriores, né? Primeiro ele vai falar, na verdade, sobre as atuais, para depois, né, ele vai falar sobre as causas anteriores. O que são as causas anteriores? De outras vidas, né? A gente já sabe. Então ele vai trazer para nós sobre as causas atuais. E ele pede para que a gente faça uma verdadeira reflexão, mas não é reflexão para a gente contar para ninguém, não. Conosco. Analisarmos a nossa vida desde que a gente começou a ter consciência, né? Desde que a gente se lembra de raciocinar, de pensar, de ter vontade, de decidir como que foi a nossa vida. E para nós fazermos o nosso próprio julgamento, para ver se as nossas dores de hoje não poderiam, né, ter sido evitadas se o nosso comportamento tivesse sido diferente. A maioria de nós, não sei vocês, né? Vou falar por mim, algumas pessoas que eu conheço já falamos sobre esse assunto. Mas a maioria de nós, quando nós vamos analisar o nosso comportamento, desde que nós temos consciência dele, nós somos os responsáveis pela maioria das coisas que nós estamos passando. Então é esse olhar que nós temos que ter, dessa responsabilidade, porque nós somos o arquiteto, o engenheiro da nossa própria vida. Então sempre quando eu falo com as pessoas, né, os nossos assistidos, e não é no sentido de humilhar e nem de repreender, porque eu sou a primeira que faço essa avaliação e percebo o tanto que eu poderia estar melhor se eu tivesse tomado atitudes melhores, não é assim? Mas quando eu vou conversar com essas famílias que estão com muita dificuldade, eu falo muito sobre a obediência. Você foi obediente ao seu pai? Não. Obedeceu na escola? Não. Não. Você seguiu as regras? Não. Segue até hoje? Não. Então, aí eu falo, se você quer uma vida melhor, você tem que fazer diferente. Não é assim? Se nós queremos um resultado diferente, nós temos que ir para um caminho diferente, tomar outras decisões. Porque aquele círculo, né? Aquele ciclo vicioso que algumas religiões chamam de maldição. Vocês já ouviram alguém falar? Aquela família tem uma maldição. Não, é um ciclo vicioso que alguém tem que cortar, mudando. Então, se eu sei que minha família tem um viés para alguma coisa que não é boa, o que eu faço? Eu falo, então, a minha família vai começar uma nova geração, vai mudar os comportamentos. E para isso, nós precisamos tomar algumas decisões e adquirir algumas virtudes, algumas qualidades, para que nós possamos modificar a nossa vida. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, o que a gente precisa para tomar rédeas de nossa vida, para tomar decisões melhores? Vontade, os Espíritos respondem. E que nós precisamos de pouco esforço. Tomar uma decisão
bem tomada, pode transformar toda a nossa vida, a nossa família, e o contrário também pode destruir todo um ambiente familiar. Não é assim? Então, nesse capítulo, que é o capítulo 9, que são bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Porque a brandura, a paz, que é diferente de ser uma pessoa passiva. O entendimento do Evangelho é importante, porque quando nós falamos de resignação e obediência, o que a gente acha? Que é para a gente se humilhar, submisso, ser bobo, não é assim? Ah, mas eu não vou deixar ninguém mandar em mim. Eu não vou deixar ninguém, né? Eu não vou obedecer ninguém, eu não obedeço a ninguém, não obedeço nem meu pai e minha mãe, vou obedecer a alguém. Mas a obediência que Jesus nos pedia, que a espiritualidade nos convida, é diferente. Olha só. Então, lá no item 8 desse capítulo 9, vocês podem ler esse capítulo. O Evangelho é um tesouro que nós temos em casa e que nós precisamos sempre estar estudando. Então, ele vai falar: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Porque Jesus nos convida toda hora a perdoar, a servir, não é assim? Aí ele continua: duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então o homem confunde com ser submisso e fazer a vontade do outro e não a minha. Nós temos que fazer a vontade de quem? Do Pai, não é? Jesus era submisso ao Pai, né? Jesus não era submisso. Ele não se submetia a nenhuma lei humana, no sentido de dele ter que mudar já o que ele já tinha conquistado. As pessoas vinham, falavam, ele falava: não, meu pai, que era assim, 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 eu não me submeto a isso, eu me submeto às leis divinas. Mesmo assim, ele não desobedecia às leis humanas. Ele tinha um comportamento ilibado. Uma pessoa que tinha um ser, né? E era uma pessoa, porque ele estava encarnado, que tinha um comportamento perfeito. Ou alguém sabe de alguma coisa que Jesus fez que foi errado? Ninguém, né? Jesus é unanimidade. Ninguém consegue falar nada contra Jesus. E ele fala que a obediência é o consentimento da razão. E é aí que eu gostaria de conversar com vocês. A obediência é o consentimento da razão. Quando fala de obediência, é algo, não é obedecer todo mundo. Fala assim: eu tenho que obedecer todo mundo porque Deus mandou. A mulher tem que obedecer o marido, tem que ser submissa ao homem porque Deus mandou. Aí o homem vai criando os elos mais fracos, fraco no sentido físico, para poder massacrar. Isso é coisa do homem. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que, né, que Deus criou a mulher mais frágil fisicamente, e o homem mais forte. Aí ele fala que a mulher foi criada, né, com esse biotipo, para que as funções que ela tem aqui no planeta, da maternidade, né, e diversas coisas que a mulher faz que necessita desse corpo. Então, às vezes, nós entramos num processo de feminismo, e eu sempre fui, né, revolucionária e sempre, né, ali atuante, e o Espiritismo, ele nos traz uma compreensão magnífica.
da nossa fortaleza moral, da nossa força espiritual, que é a mais importante, e que é um corpo privilegiado, né, corpos privilegiados, porque nós somos co-criadoras, né? A mãe, ela consegue, a mulher, ela tem esse germe, né, de também criar. Na verdade, é Deus. Na verdade, já vem tudo pronto, né? Ali a sementinha. Mas ela utiliza, né, o próprio corpo para gerar. E a gente nem sabe como é que... Quer dizer, a gente sabe, a ciência explica, mas a gente, quanto mais a gente estuda, a gente mais sabendo que é transcendental. Não é verdade? E o homem tem o porte físico que, como ele não gera, né, fisicamente, a não ser ele doa o esperma, né, o espermatozoide para essa função, ele utiliza o corpo para proteção. Aí Kardec vai perguntar por que o homem, né, trata a mulher com submissão. Fala pela dureza do seu coração, pela maldade, porque o homem veio para proteger a prole. Ele vai usar o seu porte físico para esse fim e não para subjugar. Interessante, né? Então, o homem, o ser humano, e quando a gente fala homem, é a humanidade, porque nós já sabemos que nós podemos vir como homem. E aí? Não é? Aí a doutrina espírita faz com que a gente vá para um raciocínio e pensar, se eu fosse homem, o que eu faria? Muitas mulheres não falam que fariam um monte de coisa errada se fosse homem também? E nós vamos ter essa oportunidade. Sabe por que nós vamos ter a oportunidade de vir como homem e mulher? Homem e mulher, né, esse corpo, né, chamado masculino e feminino, porque o homem e mulher, porque na verdade existe o masculino e o feminino que nós temos que aprender o equilíbrio. O feminino representa o amor, o sentimento, né, essa coisa mais espiritual, e o masculino representa a razão, o racional. Olha que bacana! Então, nós somos manteiga derretidas, não somos? A gente se emociona muito, às vezes vai muito pelo coração e erramos, não é? Se a gente vai muito pelo sentimento, a gente erra. Olha a perfeição divina que coloca o masculino e o feminino, ou seja, o sentimento e a razão, para que dosado haja o quê, gente? Um equilíbrio. E é por isso que quando eu venho no corpo de homem, a parte masculina é para quê? Para eu equilibrar o meu sentimento. Aí nesse equilíbrio de sentimento a gente vai desenvolvendo, né, as nossas virtudes, porque virtudes são conquistadas. Nós nascemos simples e ignorantes. Não é assim? Então ele vai falar que a obediência é o consentimento da razão. Ah, que bacana. Então agora eu sei que eu, obedecendo o meu corpo, obedecendo os meus limites, não é porque eu tenho que ser mais frágil que o homem. Eu já percebo que hoje, estando num corpo feminino, eu tenho uma constituição diferente do homem. E eu preciso aproveitar esse corpo para desenvolver as minhas potencialidades espirituais mais do que o homem, porque o homem vai ter que desenvolver a razão, a racionalidade, e vai ter que tentar equilibrar isso, né? E quando eu for homem, eu vou tentar equilibrar esse sentimento, que é muito forte, né? Principalmente mãe, né? Mãe, só de falar seu filho chora, não é assim?
E a gente percebe que já tem pessoas que conseguem, tanto o homem equilibrar as suas emoções, o seu sentimento, com a razão, equalizar isso, são pessoas incríveis. Mulheres também, fortes, firmes, tanto no amor, na educação, e já consegue equilibrar. Já tem várias passagens, né, nesse vai e vem aí do mundo espiritual, com esse aprendizado. Então é por isso que a obediência tem que ser com consciência, né? Nós temos que ter, raciocinar para isso. Obedecer às leis divinas. Por que que a Jacira obedece às leis divinas? Porque eu já sei que Deus é perfeito. Alguém tem dúvida disso? Então nós temos um universo, né, um multiverso, que nem os melhores telescópios, sondas, conseguem captar além de alguma coisa. A gente sabe que tem uma outra Via Láctea, né? Não é a Via Láctea, tem a Andrômeda, né? No nosso sistema solar, fora do nosso sistema solar. E eles sabem pouquíssimas coisas, não conseguem nem, é tão longe, tão longe, tão longe, que eles não conseguem ver nenhum planeta, não conseguem perceber, não tem nenhum aparelho que consegue detectar um planeta. Não consegue. Vocês imaginam uma situação dessa? A gente não tem noção, nós não conseguimos pensar numa distância dessa, não é verdade? Então, nós ainda não temos condições, não temos aparelhagem para poder ir a um planeta mais próximo que nós temos. Não temos condições ainda, nem de visitar, porque se nós fôssemos lá, quando a gente voltasse, a Terra já tinha sido destruída várias vezes, né? Já tinha acabado. Então, nós sabemos que Deus é perfeito, porque o nosso planeta está suspenso no ar por uma lei. A Terra fica girando no espaço a 300 mil km por hora e ela faz 2 movimentos. Vocês lembram qual que é, gente? Ah, que beleza, né? De rotação e translação ao mesmo tempo, e a gente só fica tonto se tiver labirintite. Não é? Nós não percebemos esse movimento. Então Deus é perfeito ou não? Então nós temos uma vastíssima criação de plantas, de seres vivos, tudo funcionando harmonicamente. Quando dá errado é por quê? Teve a mão do homem, não é verdade? Então eu sei que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, eu tenho que obedecer a quem? A quem é perfeito e a quem sabe o melhor para mim. Se não tem erro, o errado sou eu. Se não tem erro na lei divina, aquilo que está acontecendo comigo é porque eu preciso para eu modificar alguma coisa. Aí que vem a doutrina espírita para nos esclarecer. Eu sou obediente porque eu já sei, e Emmanuel fala sobre fé. Emmanuel, lá no livro Consolador, quando pergunta sobre a fé, ele fala que a fé verdadeira é aquela que eu não falo eu creio, eu falo eu sei. Eu falo eu sei. Então eu sei que Deus é perfeito. Se eu já sei, eu não posso questionar Deus. Quem que eu vou questionar? A mim. Ah, mas o outro me faz sofrer. Ele só tem esse poder se você der para ele. Aí nós vamos nos questionar. Quanto de poder eu estou colocando na mão do outro para o outro me fazer sofrer? Por que que eu estou nessa situação?
Por que que eu tive essa doença? Né? Aí o questionamento, ele inverte. Ao invés de eu questionar o universo, de eu questionar Deus, eu começo a me conhecer e ver por que que eu adquiri uma enfermidade, por que que a minha casa está toda desestruturada, minha família. E nesse sentido eu vou começando a entender. E o Espiritismo, ele é um facilitador, porque ele vai trazer as informações do mundo espiritual. Porque cá para nós, se não tivesse o Espiritismo, existiria justiça verdadeira? Porque tem pessoas que passam cada perrengue, não é verdade? Se não tivesse um outro propósito, se nós não tivéssemos que amadurecermos um aprendizado constante, ir e vir, por que que Deus facilita a vida do vizinho, né? E a nossa não? Aí o vizinho, todo mundo lá tem mais de 1,70 m, bonito, rico, não é assim? Bons empregos, magros. Todo mundo esbelto, 1,70 m, não tem dor no joelho, não tem asma, não tem bronquite, não é verdade? Nem dor de cabeça. Aí o do lado, uma família toda quebrada. Aí vem um deficiente, a mãe arrasta com o joelho desse tamanho para cuidar do filho. Percebe que não é justo se não tiver um significado por trás disso? E o Espiritismo, ele nos traz essa consciência. Por isso que vem trazer que a obediência, né, é um consentimento da razão. Porque agora eu já sei. Então eu já vou começar a me corrigir para que eu tenha, se eu não conseguir me libertar aqui, pelo menos a minha próxima vida vai ser melhor. Claro. E não é esse o propósito da reencarnação? Da próxima eu vir melhor? Sem asma, então, é uma bênção, não é? Sem bronquite, sem dor no joelho. Então a gente vai falar, isso serviu para o meu aprendizado? Serviu. Tudo bem. Então eu vou me resignar, que é o consentimento do coração, porque eu já sei. Kardec traz aqui para gente que ambas, né, essas duas virtudes desenvolvidas mesmo, né, que é a obediência e a resignação, são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Porque a partir do momento que eu compreendo, eu não me revolto mais. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder, mas a revolta facilitou a vida de alguém aqui? Diminuiu o problema? A irritação resolveu o problema? Piora na maioria das vezes. Se alguma coisa está atrasada, se eu pular, espernear, vai adiantar? Então nós vamos começar a perceber que toda angústia, toda aflição, eu sou responsável por ela. Porque precisa de eu ficar ansiosa? Então a gente vai ao médico e o médico, ele está certo em atrasar? Eu sou contra atrasos, né? Porque eu sou bem ali pontual com minhas coisas. Mas se eu ficar irritada, ficar com raiva, ele vai chegar mais cedo? Não vai. Eu vou me desgastar energeticamente e posso provocar uma transformação de energia tal que a minha consulta vai ser improdutiva. O Chico falava que toda vez que ele ia ao médico, o Chico, ele era aconselhado por Emmanuel a fazer prece para ele e para o médico. Nós fazemos?
não é? Então o que a gente faz? Sai, né, de casa como se... com uma pressa danada, atrasado, e alguém tem culpa do nosso atraso? Não. Aí o ônibus não passou, eu desespero, mas se eu tivesse chegado mais cedo, se eu tivesse me organizado, não estaria acontecendo nada disso. E quando eu chego lá, eu já chego predisposta a combater, ter uma energia diferente ali que não vai trazer o recurso necessário. Eu não posso sair da minha casa sem a oração. O maior recurso que nós temos de proteção é a oração, é a prece. E isso, quando nós somos obedientes, porque nós já sabemos, resignados, porque já sabemos que não adianta espernear, a resignação é isso. A resignação é eu saber que eu não vou mudar o relógio. Eu consigo parar as horas? Alguém consegue, gente? Adianta eu gritar que as horas estão diferentes? Todo mundo percebe que está diferente? Tem gente que acha que não, né? Não, são os mesmos segundos. Mas para mim não dá, 24 horas é pouco, são poucas horas. Hoje, antigamente você dormia e descansava, hoje você não consegue. Será que é porque o tempo mudou ou porque nós triplicamos as informações? Alguns cientistas, eles estão falando que é por causa do giro da Terra e da mudança do eixo, que realmente eles vão ter que mudar, vai chegar um tempo que vai ter que ir adaptando o relógio, modificando a contagem do tempo. Então essa sensação que nós temos. Mas não tem nada provado. Então eu vou mais pela minha falta de organização, de querer saber mais do que eu dou conta e de não me concentrar num trabalho adequadamente. Aí a gente quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e não sai nada bem feito, e eu ainda tenho sempre aquela sensação que não fiz nada e estou morta de cansar. Eu fiz muito esforço, mas esse esforço não foi produtivo, não é? Então, Kardec vem trazer para nós essa nossa dificuldade em obedecer e ser resignado, mas a obediência com entendimento. Por que o filho deve obedecer pai e mãe? Porque o pai e a mãe têm maior experiência e se ele fala que não, é para a proteção dos filhos. Os pais são iguais a Deus? Não. Não são, eles também erram, têm medo. Mas quando nós percebemos, nós nos casamos, temos nossos filhos, o que a gente faz? A mesma coisa, não é? Coloca os bebês aqui de quase 50 anos debaixo do braço, não é assim? Meus filhos. E vamos querer proteger e intrometer na vida deles para sempre. É porque a gente quer o mal deles? Não, porque a gente acha que é sempre responsável e que a gente tem que conduzi-los. Mas depois de certa idade tem que ir fazer sozinho, né? Aí nós vamos trazer aqui uma passagem sobre esse entendimento, né, da dor. Porque para a gente entender por que eu tenho que ser obediente e resignar, eu tenho que resignar a alguma situação que não é confortável para mim. Porque se fosse confortável para mim, não seria resignação. Estaria tudo tranquilo. Então, na minha vida, eu vou passar por dor. Algumas dores. Dor, expiação. Então, o que é a dor, expiação?
Agora, a expiação, eu posso estar expiando algo do passado, mas posso estar expiando algo que eu fiz aqui. Vamos imaginar que é algo do passado. Então, na minha vida anterior, eu cometi vários enganos, volto para o plano espiritual e a minha consciência me cobra de tal forma que eu quero vir e passar as mesmas coisas que eu fiz o outro passar. Uma decisão minha. Outra expiação. Eu fiz algo que danificou tanto o meu perispírito que eu nasço com algum problema, com alguma deficiência, alguma dificuldade. Foi Deus que mandou a deficiência para mim? Não. O meu pensamento, as minhas ações, ela vai para o meu campo vibratório. E a sequela disso é no plano, no perispírito. Quem lê o livro Nosso Lar vai perceber, vai lembrar de uma senhora que era médica e ela chega batendo lá no Nosso Lar. André Luiz vai lá fora ver, né? Algumas pessoas estavam indo lá, ele vai ver o vigilante mandou chamar Narcisa e André Luiz, ela chama para ele aprender. Narcisa era a enfermeira-chefe, de onde ele ficava lá nas câmaras retificadoras. Então a mulher queria entrar e ela gritava que ela tinha direito, porque ela tinha deixado paga várias missas. E André Luiz falou assim, mas ela quer vir para cá, vocês me buscaram lá no umbral, ela está aqui. Aí Narcisa fala com ele, olha, você ainda não tem o olhar, né, adestrado para ver o corpo espiritual dela. E passa um passe magnético nos olhos dele, do André Luiz, e ele vê vários pontos negros no perispírito. Ela era uma médica ginecologista e naquela época muitas mulheres engravidavam e não queriam filho, ela fez vários abortos. E ela achava que tinha feito um bem, deixando as mulheres livres dos fetos, que aí para ela não era um ser vivo ainda, era simplesmente um feto. E ela traz a marca disso. Então, como que Deus, né, como que a lei de Deus atua sobre nós? Como que ela vai identificar os nossos erros? Vocês já pensaram isso? Você tem alguém lá escrevendo? Não. Nós registramos no nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Marcamos ali. Então eles não a deixam entrar lá no nosso lar, não por maldade. Primeiro que ela não estava pronta. Ela queria porque ela tinha direito, porque ela tinha pago. Alguém vai entrar para o céu, vai para o céu porque pagou, gente? No plano espiritual, a moeda, o dinheiro, não tem valor. Lá utiliza-se outro dinheiro, né? Que é o bônus horas. O bônus horas é trabalho ativo no bem. Não tem nada a ver com o nosso dinheiro aqui. Então, tudo que nós levamos para lá de merecimento é de acordo com o que nós trabalhamos. Então, quando ela vai voltar, não fala isso, mas pegando esse exemplo, quando ela retornar, vai ter consequências? Vai. Pode ser que ela venha aqui, né, com um trabalho quase voluntário para ajudar a descobrir, né, para ajudar mulheres a engravidar e ela mesma não engravida. Ela pode vir com alguma dificuldade, N possibilidades. Só que Deus sabe o que vai ser mais útil para ela. Tem a dor auxílio. Nossa, mas o que é a dor auxílio, né?
Então, a gente vai falar aqui sobre essa dor auxílio, é aquela dor que nós pedimos para que nós não desviemos do bem. Então, nós vamos lá agora no livro Missionários da Luz. Alexandre é convidado pelo espírito de Herculano, um espírito acima ainda de Alexandre. Alexandre já era um espírito bem evoluído, e vem um acima dele e pede para ele ajudar na reencarnação de Segismundo. Chega um momento que Alexandre percebe que para o André Luiz participar ativamente e ser útil, porque lá não tem esse negócio de só ficar olhando, né? Tem que ser útil. Ele manda André Luiz para fazer um curso junto com o espírito de Manassés, que é responsável ali pelo planejamento reencarnatório. É espetacular, gente. Alguém já leu esse livro, Missionários da Luz? É espetacular. Aliás, toda vez que eu cito um livro, eu falo que ele é espetacular. Os livros de André Luiz são maravilhosos. Então, André Luiz vai conhecer algumas personalidades. Então, ele vai conhecer um senhor que aceita, né, a sugestão dos espíritos protetores dele, que vão estar ali acompanhando a sua encarnação, para reencarnar com a dor na perna. E ele não aceitou fácil, pelo que a gente percebe lá. Ele demorou para aceitar a sugestão, mas ele aceita, porque ele compreendeu que essa dificuldade que ele ia ter na perna ia ser como um despertador para o espiritual e não iria deixá-lo falir no seu objetivo de evolução, no seu trabalho que ele ia vir aqui. E quando a gente tem uma unha encravada, o que a gente faz? Desespero, né? Não é que nós não vamos procurar ajuda para resolver nossas questões. Nós estamos falando de sentimento, de como nós suportamos as dificuldades que nós recebemos. As dificuldades têm que ser encaradas como ferramenta de evolução. A partir do momento que eu recebo uma dificuldade e eu sei resolver aquela dificuldade, não é porque eu estou com um problema que eu não vou ao médico, gente. Para que Deus colocou os médicos na Terra? Quantas pessoas vão uma vida inteira ao médico e não descobrem o que tem? Não é verdade? Então eu tenho que resolver aquilo em mim. O Chico foi até Arigó e Arigó falou assim: você sabe que eu posso curar o seu olho, né, Chico? Ele falou: eu sei, mas vai ser a última vez que eu vou precisar vir com esse olho desse jeito. E Chico suportou uma dor de uma hérnia nos olhos a vida inteira. E ele poderia ter sido curado. Então percebe, só que ele tinha para o Chico Xavier, a vida espiritual era muito mais importante do que a material, e ele já compreendia. Então a compreensão dá essa diferença na nossa vida. Aí nós paramos de reclamar e blasfemar contra Deus. Não é? Emmanuel fala que o conhecimento da vida futura não tira ninguém da dor, porque a dor faz parte de um planeta de provas e expiações. A dor é ela que nos motiva a lutar, mas nos livra do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. Porque toda vez que a gente está desesperado, nós falamos e fazemos coisas contra a lei divina. Não é? O desespero nos desequilibra. Então, a dor auxílio é para que a gente volte para si e fala: por que que Deus permitiu
que eu viesse dessa forma ou que eu adquirisse tal enfermidade. Ele não dá enfermidade para ninguém. Ele permite. Então por que aconteceu isso? Ele permitiu para o aprendizado. Porque o próprio Emmanuel fala que a dor é só necessária enquanto eu preciso aprender. Como que a gente é rebelde, não é? Porque toda hora é uma dorzinha, não? Seja física ou moral. Vem uma outra mulher e ela falou, você gostou do seu, do seu programa, do seu corpo? E ela fala, nossa, é perfeito demais. Eu vim aqui porque eu quero ter um problema na glândula tireoide. Porque se eu for com esse corpo perfeito, eu vou me desviar do meu objetivo. Então essa é a dor auxílio. Ela ia ter algum distúrbio na glândula tireoide para que ela pudesse, com aquela dificuldade em alguma área, sempre estar voltando, o despertador. Eu acredito que é aquele choquinho, aquela cerca, sabe as cercas eletrificadas para os animais não passar? Quando ele não arrebentar a cerca, ele encostou ali, ele volta. Então é como esse choquinho para você voltar para o prumo. Então a gente utiliza a dor como ferramenta de evolução, porque é ela que vai facilitar a nossa vida. Eu aceito isso com facilidade, gente? É fácil? Não. Porque nós não somos obedientes e nós não raciocinamos e nós estamos acostumados a reclamar e esbravejar. Jacira, então você está falando que eu não preciso procurar a cura? Mas é lógico. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Inclusive eu. A cura. Então, para que eu me cure, eu decidi pregar o Evangelho. E tentar vivenciar, porque só pregar não basta. Então, vocês venham aqui à procura da fluidoterapia, de todos os benefícios que a casa oferece, que são ferramentas para nos ajudar a seguir em frente na nossa luta. Mas vocês acham que se vocês saírem daqui e não mudar alguma coisa, o efeito vai ser prolongado? Não vai. Temos que fazer coisas diferentes. Comportamentos diferentes. E não é fácil. E não é fácil para ninguém, viu, gente? Não é fácil para mim? É fácil? Não é fácil para ninguém. Nós não estamos aqui pregando algo que a gente já bateu o martelo na nossa vida, não. Nós estamos, todo mundo, numa jornada de crescimento e um vai fortalecendo o outro. Só de vocês me ouvirem, a paciência de vocês me ouvirem aqui, a caridade, já é uma ajuda. O convite que a casa me faz é uma ajuda que eles estão me dando para que eu, conversando com vocês, estudando, eu possa me conscientizar das minhas limitações, das minhas dificuldades e encará-las como ferramenta. É um parente difícil, é um filho difícil, porque só difícil é o outro, e eu difícil para eles, não é assim? Não é só o outro que é difícil. Porque se a gente fosse tão bons, se fôssemos tão bons, a gente nem acharia o outro difícil. A gente acharia o outro um irmão necessitado e que nós estamos ajudando. Algum espírito acha a gente difícil? Quanto tempo que eles estão ali com a gente, o tempo todo, tentando dar um toque para nós, intuindo e a gente fazendo tudo errado. A mesma percepção, às vezes, que eu tenho do meu marido, ele tem de mim. E às vezes até pior,
Meus filhos, eu acho que eu sou uma mãe espetacular. Eles me acham uma mãe difícil. Então a gente tem sempre que fazer o nosso melhor e imaginar, né? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E a dor, evolução. Né? O que caracteriza a dor, evolução é o confronto com os vetores, com os pontos desarmonizantes que nos atingem de fora para dentro, para que servem para estimular a paciência, a resignação, a fé, o perdão e a capacidade de luta. No livro Jesus no Lar, no capítulo 12, vou ver se eu acho aqui, no capítulo 12 do livro Jesus no Lar, o livro maravilhoso para a gente fazer o culto no lar, tá, gente? Nesse livro, Emmanuel não, né, o Lúcio, ele traz para a gente uma lição muito interessante. Que um homem, ele era tão bom, que várias pessoas, vários espíritos foram até Deus e pediram para ele já atingir a qualidade de anjo. De tão bom que ele era. Então, Deus, né? Deus manda, né? Para ele, diante da... Aqui, e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, ali no mundo, né, encarnado, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então Deus manda para ele algumas ferramentas boas para ver se ele já podia, né, ser elevado, né, ao estado de arcanjo, de anjo. Né? Então, ele fala, para isso os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, ele é desafiado nessas 4 coisas. Então, quando nós viemos aqui para ser desafiados, muitos espíritos demoram, né, para se qualificar, para mudar de estado, porque dependendo do que ele tem mais dificuldade, ele vai falir. E tem que retornar de novo para trabalhar isso, porque ele não é um espírito puro. Depois que você atingir o estado de espírito puro, aí você não tem interferência mais da matéria, que é o caso de Jesus, que veio aqui, nada interferiu na sua missão, nada. Ele não ficou com raiva de ninguém, não fez fofoca, não levou lá para Deus fofoca da gente, ainda pediu que nos perdoasse. Por quê? Ele não está sujeito a esses sentimentos mesquinhos relacionados com a matéria. Então ele passou muito bem pela necessidade, pelo dinheiro, né? Aí ele foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível, e veio uma pessoa e falou um monte de coisa com ele, diferente do que ele se achava e do que as pessoas o achavam. Aí ele perdeu todo o cargo dele de arcanjo. Né? Então, aí ele fala o seguinte: o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo milhares de servidores. Então, nós, né, temos que ter cuidado. Às vezes nós pedimos algo para nos, né, como missionários, e mesmo a evolução, para que a gente evolua, né, não é missão, desculpa, evolução. Aí eu falo, não, eu estou pronto. E eu não dou conta ainda. E muita gente dá conta.
Chico, Irmã Dulce, tantos outros, né, vêm, né, com esse propósito de evoluir e vêm com dores. E às vezes essas dores também eles aproveitam para pegar de outras reencarnações, né, coisas que, reminiscência, já que eu vou limpar minha consciência, eu já vou. Porque quem que é o nosso juiz? Quem que é o nosso advogado? Quem que é o promotor? Não tem um ser, é a nossa consciência. Porque é nela que se registra tudo e manifesta no nosso perispírito. Tanto o que é bom e o que é ruim. Né? Fica difícil de entender, gente? Fica difícil de fazer, isso eu sei, né? Mas o que é que nos falta segundo os espíritos? Vontade, esforço. E os espíritos falam lá no livro dos espíritos que nos falta, é pouco esforço que nós temos que fazer. Emmanuel nos chama de preguiçosos espirituais. Né? E ele não está errado. Porque a gente ainda gosta muito da matéria. Aí fala, você quer ir aqui ou ali? Fala, né? Não. Eu já sei que aqui é melhor, mas a gente já não, ainda vai com certas dificuldades para algumas coisas. Ainda larga alguma coisa ali com um pouco de sofrimento. Mas Deus sabe que a gente está lutando para eliminar nossas más inclinações, né? Então, já estamos chegando, né? Mais para frente aqui, vamos ver aqui alguma, para a gente terminar. Então, olha, visão espiritual do problema. Quando olhamos os nossos problemas terrenos de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade, o seu valor relativo. Esta observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo. Tudo parece em tamanho diminuto. Então, quando eu começar a perceber a minha dificuldade como um aprendizado e eu tenho que lutar para poder eliminar aquilo que causa a enfermidade. A enfermidade é um efeito. A enfermidade é um efeito. A causa está em alguma coisa, algum compromisso meu, algum desvio que eu tive das leis divinas. Então, eu estou com dificuldade? Estou. Qual que é a causa? Vou investigar em mim o que é a causa, vou buscar médico, né, psicólogo, a escuta fraterna, vou ler os livros, vou estudar, vou assistir palestras. Eu quero identificar por que eu estou adoecendo, né? Por que eu estou tendo essa dificuldade, por que minha vida não vai para frente, o que é isso? O que eu preciso modificar para que eu assuma realmente as rédeas da minha vida? Então, assim, podemos passar por todos os tipos de dificuldades, né? E continuaremos calmos, pacientes, inclusive gratos a Deus pelo sofrimento. Então, a gratidão é pela oportunidade, né? Então, para a gente terminar, o que a gente precisa, né? Confiança em Deus e na sua sabedoria e amor, compreender e aceitar a imortalidade do espírito e aceitar e compreender as leis da vida sucessivas, necessidade, dificuldades da vida material para que essa evolução intelectual e moral se processe. Então, nós precisamos estudar, precisamos amar, precisamos respeitar para que a gente possa compreender o sentido da vida e ir firme até o final dessa jornada. Então, eu conto com vocês para a gente caminhar junto. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, viu, gente, pela paciência de me ouvir aí nesses 55 minutos. E que Deus abençoe todos nós, nos fortaleça nesse propósito nosso de sermos melhores. Não é assim? Então,